Boa tarde, alunos. Aqui quem fala é a professora Raquel do Carmo e nós estaremos trabalhando com vocês este ano a disciplina de História. Neste primeiro momento, por enquanto nós estaremos trabalhando à distância e aí devo lembrar a vocês que estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer questionário, comentário, tá? Pode ser pelo WhatsApp ou vocês também podem marcar um horário para a gente fazer atendimento individual e presencial aqui na escola, bom? Não guardem dúvida, não fiquem com dúvida. Qualquer coisa, por favor, me mandem um WhatsApp para a gente sanar essas dúvidas, ok? Bom, o nosso conteúdo agora de abril é sobre as revoluções inglesas, tá bom? A Revolução Inglesa é o processo de transformação que tem início na Inglaterra, tá? No século 17, ou seja, a partir de 1600 e alguma coisinha, que vai diminuir o poder do rei, tá? E aumentar o poder do parlamento. Então, essas transformações vai impactar de forma geral toda a Europa, e consequentemente mais tarde todo a América também, tá bom? Então por isso que é importante que nós conseguirmos entender esse momento, tá? Extremamente importante. Aí ao lado nós temos primeiro um textinho aqui no dia 5/4, um texto explicando a Revolução Inglesa, tá? Aqui ao lado nós temos um quadro explicando o conceito de revolução, para que vocês entendam que o conceito de revolução é uma transformação geral em toda a estrutura de uma sociedade, Em seguida, nós temos as consequências que a Revolução trouxe para a Inglaterra, tá? E aí nós temos a primeira atividade, tá? Que é justamente sobre o conceito de revolução que você entende. O que você entende por revolução? Quando eu falo assim, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução de 30, Que ideia você vai criar na sua cabeça de revolução? O que você entende por esse conceito, tá? Você vai escrever um pequeno texto sobre isso. Em seguida, tem a atividade número 2, tá? Que você vai enumerar as colunas. Tem a alternativa 1, 2, 3 e 4. Você vai enumerar as frases, tá? Conforme as alternativas apresentadas. Logo em seguida, nós colocamos para vocês um mapa mental sobre o sistema feudal. Aquilo que você estudou sobre isso ano passado. Então, a gente colocou aqui para você lembrar, tá? Para você visualizar mais fácil as transformações que estavam ocorrendo na Europa, a partir da Inglaterra, ok? Então, nós temos o sistema feudal. Ele aconteceu durante a Alta Idade Média na Europa, no século 5 a 10, tá? Ele é um sistema econômico, político, social, cultural. Ele foi como se tivesse colocado no liquidificador um pouco da cultura romana com um pouco dos costumes bárbaros e resultou nisso no feudalismo, tá? O que ele tem da cultura romana? O catolicismo, a língua oficial que era o latim, o colonato, ou seja, o indivíduo morava e trabalhava a terra de um senhor, Para isso ele pagava os impostos, ok? O que herdou dos costumes bárbaros? A economia natural, ou seja, deixou de existir a circulação comercial, o uso de moeda, tá? Os feudos eles começaram a ser autossuficientes, produzir aquilo que utilizavam, tá? Que o que iria consumir era produzido no próprio feudo. O comitatus, que era a parceria dos senhores com os seus vassalos, e o direito consuetudinário. O que é isso? É o direito do uso e do costume. É diferente de Roma, que tinha um direito escrito, uma lei escrita, ok? A sociedade, ela era estratificada, era dividida em clero,
logo abaixo estavam os nobres, logo abaixo estavam os vilões e abaixo os servos, ok? Qual era a obrigação dos nobres, dos senhores feudais? Era a obrigação de oferecer proteção aos seus suzeranos e aos seus servos. Desculpe, aos seus vassalos e aos seus servos, tá? Os servos tinham a obrigação de pagar a corveia, a taxa, a banalidade, o tostão de Pedro, ok? A política ela tinha um poder descentralizado. O que isso quer dizer? Que cada feudo, cada suzerano, cada nobre, cada senhor feudal era uma autoridade maior dentro dos seus limites, tá? Qual era a única instituição que sobreviveu durante esse período? A religião, né? A Igreja Católica, ok? Aí logo em seguida, mas isso aqui, pessoal, é só para você relembrar como que funcionava, tá? Para você conseguir entender as mudanças que ocorreram nesse período que nós estamos falando, tá bom? Ó, segundo momento, o que vai trazer para você? Vai trazer um texto sobre o processo de cercamento ocorrido na Inglaterra. Por quê? O que acontecia? Durante o feudalismo, os feudos, eles tinham as chamadas terras comunais. O que eram as terras comunais? Eram terras em que os servos plantavam o seu alimento, criavam os seus animais, né? E eram terras comuns de uso, que todo mundo podia usar. Então, a lei de cercamento, o que ela vai fazer? Ela vai proibir isso, né? Vai proibir não, mas ela vai garantir ao proprietário, né, dos feudos, das terras, que eles expulsassem dali os camponeses, expulsassem dali os servos, e eles começam, por que chamado de cercamento? Porque eles começam a pôr cerca para criar ovelhas, criar carneiros para produção de lã, ok? Então isso vai ter como consequência o quê? Os camponeses vão ser expulsos das terras e vão ser obrigados a migrar para as cidades que estavam surgindo, criando força naquele momento, ok? Aí tem a atividade 3, que você vai explicar o que foi essa política de cercamento e qual foi a consequência dela para o camponês, ok? Aí, na atividade número 4, você deve voltar lá no mapa mental, vai te ajudar bastante, tá? Para descrever como que era a vida do camponês, né? E como foi a lei de cercamento. Na aula do dia 19, nós temos um mapa da Europa político. Você vai procurar a Inglaterra, vai destacar a Inglaterra, pintando ela de vermelho, tá? Essa atividade é para que a gente entenda onde está a Inglaterra na Europa e que foi aonde tivemos início o processo das revoluções, tanto políticas como industrial, ok? Aí tem logo em seguida nós temos um texto explicando o que foi a Revolução Industrial, tá? E aí nós temos pequenos textos, tá? Explicando como passou a ser a vida do trabalhador, né? A gente vai identificar nesses textos o quê? Processos de extrema exploração e violência sofrida tanto por homens como mulheres e crianças, ok? Quais eram as condições de trabalho dentro da fábrica, como era a vida do trabalhador, né? Uma vida sofrida de muita exploração e violência, ok? Aí você vai desenvolver a atividade, ó. Você vai identificar nas fontes históricas acima, né? Quem é o personagem que conta a história, qual que é a função dele, o que ele fazia, né? E o que vai falar o que mais chamou a sua atenção nos relatos que você leu, ok? Bom, na aula do dia 28, nós temos um outro texto, né? Também falando sobre os castigos físicos que os operários sofriam nas indústrias que trabalhavam, tá? Aí
Logo em seguida vem o questionário, né? Você vai fazer atividade com base nesses textos que você lê sobre as transformações com a Revolução Industrial, tá? Na 7, você vai marcar um X na alternativa que mais explica esse período, tá? Na número 8, você vai numerar as fases do artesanato, da manufatura, da maquinofatura, ok? Aí, conforme a letra A, B, C, D, E, F, G, você vai usar, vai ler e vai pensar em característica de que processo, tá? Se é artesanato, se é manufatura, se é maquinofatura. Pessoal, muita atenção para ler os textos, tá? Façam atividade com calma, ok? Com bastante tranquilidade. Reforçando, qualquer coisa vocês me mandam um WhatsApp para sanar qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Obrigada e boa tarde.